porque não é só o lado ali de aplicar a NR, tem o lado jurídico que precisa colocar essa empresa para que não haja um passivo, que não haja um processo ainda maior, até mesmo do próprio governo. E quando a gente fala em colocar essa empresa protegida, a gente precisa documentar. É necessário ter esses documentos. E quando se fala em documentos, é totalmente, né, assim, o lado jurídico. Como seria a gente fazer essa blindagem documental, por exemplo, como um caso desse, né, doutora? O que a gente pode colocar, doutor Félix, para que essa empresa esteja protegida? Acho que quando a gente fala em documento, já dá aquela repulsa inicialmente, porque achei que é uma coisa burocrática, que é uma coisa chata de advogado, de lei, de artigo, de tudo isso, enfim. E na verdade a gente tá aqui até para desmistificar isso daí. Quando a gente vai falar em proteger, em documentar a empresa, é na verdade criar simplesmente políticas, documentos, mecanismos para resguardar e proteger e materializar a atuação daquela empresa sob o aspecto da proteção trabalhista, da proteção previdenciária, de realmente estar atenta e atender aos comandos normativos, inclusive das mais variadas NRs que a gente inclusive já mencionou aqui, inclusive a NR1, no que diz respeito aos riscos psicossociais. E como é que a gente protege uma empresa nesse sentido? O que é que a gente pode criar para materializar essa situação? Eu costumo dizer o seguinte, aí volto para aquela questão da própria cultura organizacional, de ter uma cultura voltada para a conformidade, para o compliance. Então, a partir do momento que a alta liderança, a alta gestão da organização, ela entende como sendo algo necessário, como algo da própria cultura que ela quer implementar, ela tem que entender como uma necessidade, ou seja, tem que partir de cima, e ela disseminar para o restante da empresa, para os demais níveis. Então, a partir do momento que ela toma isso como necessidade, ela vai implementar ferramentas, mecanismos para poder disseminar essa cultura da conformidade, a cultura do compliance propriamente dito. E quais são os documentos mais corriqueiros que eu posso criar, estruturar para resguardar a minha empresa nesse sentido? É onde entra aí o papel do jurídico, e aí eu costumo dizer aí que não tem como ser um Ctrl+C, Ctrl+V, é algo que tem que ser elaborado de forma personalizada para atender a necessidade daquela organização. Então aí já um ponto de atenção, já vem aí uma dica para quem está nos acompanhando, quem vai ver essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Jamais faça aquele Google ou ChatGPT, ou Gemini, enfim, as IAs aí da vida, e busque aí aquela receita de bolo. Não existe. Na verdade, a elaboração desses documentos deve ser de forma personalizada para atender a necessidade da sua organização. Então, quando eu crio, por exemplo, um código de conduta ética, eu vou criar para atender a finalidade daquela minha organização, considerando a missão, a visão e os valores que eu tenho enquanto empresa, enquanto organização. É necessário eu criar, estruturar um canal de denúncias para possibilitar que, eventualmente, um colaborador, até uma pessoa externa, venha apresentar uma situação que eu desconheça, mas que necessariamente eu tenho o dever, a obrigação de investigar. É onde a gente inicia aí um processo de investigação corporativa, garantindo, inclusive, que aquela pessoa que fez a denúncia, garantindo o sigilo daquela pessoa que fez a denúncia, até para evitar uma retaliação, garantindo que não vai haver retaliação contra aquela pessoa, e eu tenho que iniciar aquele procedimento de investigação corporativa. Estabelecer aí políticas internas, como, por exemplo, uma política de premiação, que é onde a doutora Thais bem explicou, vai possibilitar eu ter bem estruturado a forma pela qual eu vou possibilitar para o meu colaborador aquela premiação que vai inclusive incentivar a receita dele, o financeiro dele, e consequentemente vai deixar ele feliz também. A gente sabe que a gente trabalha, claro, tem o nosso propósito, mas também tem um lado financeiro para a gente pagar nossas contas. Então, uma política de premiação bem estruturada tem os dois lados, resguarda a empresa e também deixa aí o colaborador feliz, porque ele sabe que ele vai ter um variável, sabendo que aquela política tá bem estruturada, e ele vai saber as regras do jogo, é como a gente costuma dizer aos nossos clientes. Vamos deixar aí a regra do jogo bem estabelecida, ele vai estar ciente do que ele tem que fazer para ganhar esse prêmio, para ter essa premiação, e por outro lado, a empresa vai estar resguardada no que diz respeito principalmente ao aspecto aí tributário da coisa, para quando a Receita Federal, ou até mesmo numa demanda trabalhista,
ele conseguir apresentar ali, mostrar que na verdade ele tem essa política bem estruturada, bem definida. Então são diversos aspectos que a gente tem que levar em consideração para estruturar e para resguardar a empresa, mas destacando justamente isso, que cada caso é um caso, que a gente vai ter que levar em consideração o porte da empresa, o segmento, a atividade, para poder apresentar o melhor formato, para resguardar, para proteger e para mitigar os riscos.